isso, Tiagão? Como é que você começa um vídeo com essa cara fechada, irmão? Com essa cara feia? Domingão, bom dia, um dia abençoado para todos nós. Foi mal, família, foi mal. Mas eu posso me explicar? Tava aqui ontem, tranquilão, olhando os comentários da família vascaína e de repente me deparo com esse comentário aqui. KKK, tá sem conteúdo? É, eu entendo. Aí eu falei, poxa, cara, deixa eu ver aqui, deixa eu pesquisar. E fui ver os comentários desse cidadão aqui no canal. Basicamente, todos os comentários dele é em relação ao Santos. Mas mesmo assim eu fiquei na dúvida. Eu falei, pô, será que esse cara é flamenguista ou é santista? Ele ficou falando de um jeito assim, aí tá vendo? Foi ser humilhado pelo Vasco e não sei o quê, não sei o que. Eu fiquei na dúvida. Mas aí eu tenho aqui algumas respostas bem criativas. Se ele for santista ou se ele for flamenguista. Em relação a isso. Tá sem conteúdo? Olha só, família. Vamos lá. Se ele for santista... Ontem eu tava vendo aqui esse canal, poxa, me desculpa, acabou que eu esqueci de pegar o nome do canal, mas é de uma menina que faz vlog, né, lá na Vila Belmiro e tudo mais. E o vídeo desse canal em alta, é o que tem mais view, 822 mil visualizações. Que é isso? É o vídeo do Santos caindo, lá contra o Fortaleza em 2023. Você lembra? Você viveu também um sufoco, eu perdi cabelo, contra o RB Bragantino. Olha a quantidade de view. Sabe o segundo vídeo desse canal aqui, que tem mais view? Vasco humilha o Santos no Morumbi lotado. Lotado. Santos 0, Vasco 6. Deixa eu te falar uma coisa, se você for santista. Cara, o mundo pode acabar hoje. O Vasco pode acabar. O futebol não existe mais. Não sei o que vai acontecer com o mundo lá fora, mas o Vasco sempre vai estar na sua vida. O Vasco sempre vai estar na sua história. O Vasco humilhou vocês. Estamos marcados na história do Santos com a pior derrota dentro de casa de vocês. Tá. E se você for flamenguista, deixa eu ver aqui o tempo certinho que eu não posso perder. Olha só, se liga nisso aqui, família. Olha, os torcedores do Flamengo reprovaram a atitude do Ancelotti no jogo da seleção, tá? Com o primeiro gol do Estevão, vestindo a camisa da equipe da seleção brasileira, a redenção do Paquetá, o todo segundo gol e grande atuação do reserva Luiz Henrique, incluindo o terceiro aí do Bruno Guimarães e tudo mais, a seleção acabou dando um show no segundo tempo. A bronca de alguns torcedores do Flamengo com o Ancelotti foi justamente por ter levado o Samuel Lino, mas não ter usado o atacante no Maracanã. É óbvio, né? A torcida queria ver o Samuel Lino, a galera ficou revoltada. Vale lembrar que depois da convocação, Felipe Luiz, técnico do Flamengo, comentou sobre a decisão de Ancelotti. Ele torceu para que o Samu tivesse tempo de jogo no Maracanã, mas que fosse poupado contra a Bolívia. E aí, isso acaba revoltando a torcida do Flamengo. O Ancelotti fez o contrário. Contrariou Felipe Luiz e fez o que o Felipe Luiz não queria. Contrariou o Felipe Luiz e fez o que todo mundo tinha medo que ele fizesse. Não botou no Maracanã e, de repente, vai botar na altitude lá na Bolívia. Eu tô sem conteúdo. Mas eu fico imaginando agora o Ancelotti, como é que ele tá. Torcedores do Flamengo reprovam. Contrariou o Felipe Luiz. Eu preciso falar mais alguma coisa? Que loucura, né, família? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Pois é. Salve, família vascaína! Se for novo por aqui, eu sou o Thiago e não preciso mentir para ninguém. Eu acho que você entende também que esse vídeo aqui é um vídeo resenha. E claro, vamos falar do momento do Vasco, principalmente aí no Campeonato Brasileiro. Reagindo aqui um vídeo bem interessante que eu estava acompanhando. Vou até deixar o link aqui na descrição. O amigo reagindo, na verdade, pontuando ali, falando sobre a trajetória, a carreira do Fernando Diniz. Eu achei bem legal pra gente reagir aqui e trocar uma ideia sobre o nosso momento e, claro, do Vasco até o fim do ano, se dá realmente pra gente acreditar no trabalho do Fernando Diniz. Você vai gostar de acompanhar aqui e eu acho que realmente ele é um treinador, assistindo esse vídeo, que tem que buscar melhorar, buscar realmente entender que não é só a galera que fala mal, não. Ele tem que se colocar num lugar que ele precisa melhorar o seu estilo, o seu jogo. Tem um tempero legal? Tem, mas tem muita coisa errada. E a gente sabe, né, que ele contribuiu demais aí com algumas derrotas do nosso Vascão. Eu não preciso mentir para ninguém que tá difícil, né, família? Veja bem, ó, janela fechou.
O Vasco só vai jogar no dia 11, então foi essa semana toda aí a gente tentando aqui ser criativo. Fico tranquilo em relação a isso, porque vocês sabem muito bem, eu não sou jornalista, eu sou torcedor e youtuber. Então a gente pega aqui uma opinião de um rival, pega um determinado torcedor e faz aqui a nossa resenha, né, traz para o nosso contexto, fala do Campeonato Brasileiro, fala também, né, da Copa do Brasil, que a gente vai jogar no dia 11, e é isso, o show não pode parar, beleza? Fechou? Tá comigo? Então se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa também o vídeo que ajuda demais aqui o trabalho do Thiagão. Deixa eu falar também rapidamente com vocês da parceira do canal, que é a GoCase. GoCase me ligou mais uma vez, Thiagão, passou o sabadão, mas hoje é domingão, é dia de tomar o suco amarelo, então fala do copo térmico da GoCase, que é de muita qualidade, mais uma vez, então tá na tela para vocês, mais uma vez com o passo a passo, entrando no site, coloca aí na barra de pesquisa copo térmico Vasco da Gama, e aí vai aparecer várias opções. E você pode personalizar, colocar o seu nome, número, se for tipo aquele que eu estou mostrando aqui para vocês, da nossa capinha, né, que eu fiz com a minha filha, você pode botar o nome na filha, no filho, mexer no cabelo, tem também na sua camisa, numeração, você pode mexer em tudo, estou mostrando aí para vocês, ó, dá para observar o copo em 3D e toda a beleza, né, toda a aesthetic desse copo. E assim, família, tem muita qualidade, né? Pego como referência aqui a minha garrafa térmica, levei pra academia que eu estreiei esses dias, vamos testar, né? Vamos ver se é realmente de qualidade. Coloquei a água, fui treinar 1h30. Para finalizar o treino, água geladinha. Então, se tu quiser tomar teu suco amarelo daquele jeito, naquele pique, compra aí o copo da GoCase e ainda vai estar tirando aquela onda. Agora, um detalhe muito importante, é você ter que utilizar aqui o nosso cupom Família Vasco para estar fortalecendo o nosso trabalho. Tá aí, você pode colocar um nome, né, um número, até coloquei aqui 99, né, para tirar qualquer tipo de rivalidade que você possa entender que eu tenho com o Pablo Verretes, que eu não tenho, eu amo o Pirata, e é isso. Finaliza aí, adiciona no carrinho, né, primeiro, depois finaliza a compra, colocando aí o nosso cupom. Tá aqui, ó, aplicar cupom ou código. Você vai vai apertar nessa opção e vai colocar Família Vasco sem acento, adiciona, vai ter o desconto e aí você vai estar fortalecendo o trabalho do Thiagão. Fechou? Família, vamos seguir a nossa resenha e reagir a esse conteúdo aqui bem legal, né? Entendo que o amigo teve muito trabalho para fazer esse vídeo com imagens, né? Bem dinâmico assim. Ele falando sobre a trajetória do Diniz de 2016 até o presente momento no nosso Vascão. Olha só. Fernando Diniz, um treinador que divide opiniões. Não dá pra negar que o futebol que ele tenta aplicar é bonito, mas também não dá pra negar que na maioria das vezes ele não funciona. Nesse fim de semana quase só foi um empate do último colocado Sport. Na semana passada tomou 3 gols do Corinthians em casa com falhas no sistema. Perdeu também pro Juventude e isso tudo após fazer um 6-0 no Santos. E a carreira do Diniz como um todo é uma montanha-russa. Foi sim campeão da Libertadores em 2023, mas também já perdeu títulos dados como ganho, e seu estilo pode ser confundido com loucura algumas vezes. Por isso no vídeo de hoje vamos passar pela carreira dele como treinador e seus principais trabalhos, tentando finalmente entender a verdade sobre Fernando Diniz. E vamos falar do aproveitamento, dos feitos e dos fracassos, tudo em seu tempo. Só que antes a gente tem que analisar as diferenças, o que faz do seu estilo de jogo único e o que faz dele perigoso também. O estilo de jogo padrão do futebol é o posicional, e o melhor exemplo que eu posso dar é Pep Guardiola, e incentivou muitos treinadores pelo mundo a fazer esse mesmo jogo, mas da forma que ele fazia. Nesse estilo a regra é meio que simples, jogadores se movimentam mais segundo um sistema para espaços específicos, e assim progredir com a bola é algo estruturado. Mas esquece isso, tá? O Diniz faz diferente. Seu sistema é baseado em aproximações, a posse de bola também é importante, mas não necessariamente baseado em uma estrutura específica. O time consegue progredir de diferentes formas. Óbvio que existe uma organização prévia, mas por muitos momentos a equipe se amontoa de um lado do campo, troca muitos passes e os jogadores migram de posição, em um futebol que fica assim bonito de se ver. Só que agora o problema é que são os riscos. Primeiro individualmente, já que por muitas vezes em setores críticos os erros podem ser fatais. E também por fatores mais sistemáticos, já que para esse time funcionar depende de uma transição muito boa sem bola, que por vezes pode não acontecer e deixar alguns espaços. Inclusive, esse é um problema grande, tá? Porque o time do Diniz sofre muitos gols. Só que mesmo assim existe uma teoria de que ele não tem variação tática, o que é errado, porque sim, ele tem. O time sabe estar jogando com 3, com 4 ou às vezes com mais jogadores, com 8 ou com 9. Mas o balanço dos riscos na maioria das vezes não funciona. Em todos os trabalhos dele, ele meio que se perde em algum momento. E pensando nisso, vamos passar agora pelos seus trabalhos. Vou dar mais... Família, deixa eu só pontuar aqui em relação a isso rapidamente, porque eu acho que não é isso que o vascaíno pede, né? Pro Diniz, essa variação de jogo, e aí ele foca na saída, né, na construção, e não é isso. Eu acho que o vascaíno, de um modo geral, tá pedindo pro Diniz um ajuste, né, defensivo, um ajuste na ideia, que em alguns momentos
se o jogo tecnicamente não está fluindo, né, essas linhas de passe, aproximação, paralela cheia, né, que eu vi esse termo lá com o Felipe Bastos, que ele gosta de fazer, isso não está funcionando, cara, você tem que ter um entendimento que você precisa competir, você precisa ganhar dividida, você precisa fazer as mudanças corretas, botar sangue novo, né, ter jogadores de velocidade para, de repente, em algum momento do jogo, tá bom, o adversário vai ter a bola, tá melhor que a gente naquele momento, então eu vou pressionar ele, vou tentar roubar a bola lá no campo, né, de defesa, no caso do adversário. Então é essa variação que a gente está pedindo. Não é na construção, ele sai lá com 3, com 4, não, vai sair com 5. Não é isso, sabe? A gente está tentando entender aqui, e a gente fala todo dia aqui, é que o Diniz tem que ter um equilíbrio, porque não dá para negar que com bola tem jogos sim que o Vasco não produz absolutamente nada. Vai muito mal, faz os gols e acha, assim, né, os gols. Contra o Mirassol eu acho que é um jogo, né, o Vasco achou 2 gols, na minha opinião, você pode pensar diferente. Contra o Corinthians, da mesma forma, achou 2 gols, né, um foi de pênalti e o outro foi numa falha bizonha do Félix Torres, que deixa o Andrés Gomes chegar no fundo sozinho. Então tem jogos que o Vasco acha os gols, mas na maioria das vezes é um Vasco criativo. Agora o problema é defensivamente, que ele não entende esse equilíbrio algumas vezes, na minha modesta opinião. Mais foco pros mais conhecidos, mas vamos ver as estatísticas e também outros fatores. Bora lá. Primeiro, pra iniciar, preciso falar do grande começo. Diniz foi um ex-jogador que, como treinador, passou sim por outros clubes, mas foi no Audax que mostrou seu valor em 2016 no Paulista, em um time que jogava com a posse de bola e fez um estadual extremamente correto. Passou pelo São Paulo nas quartas, fazendo um absurdo 4-1, e pelo Corinthians na semi, perdendo apenas na final contra o Santos. Individualmente, podemos citar Sidão, que alçou voos maiores depois desse Paulista, e principalmente Tietê, que hoje é um jogador extremamente vencedor no futebol brasileiro. E o próprio Fernando Diniz, aos olhos do mercado, ganhou mais oportunidades, ainda não dos clubes maiores, mas ele tinha algo diferente a oferecer. Ele deu uma rodada antes, passou pelo Guarani, passou pelo Oeste, até chegar ao seu primeiro clube de Série A, o Atlético Paranaense. E ele chega com moral, tá? Além de treinador, ele se torna coordenador geral do clube. E agora eu vou te apresentar o ciclo Fernando Diniz na prática. É aquela história, ele chega dando esperança, começa bem, é o dinizismo. E chega um momento que ele começa a errar, mudanças inacreditáveis, substituições ruins, e eu acredito que agora é o momento que ele tá no Vasco, inclusive. No CAP, nos primeiros 4 jogos sem derrota, o que você pode argumentar que era contra times mais fracos, tudo bem. Depois veio o grande auge, vitória contra o São Paulo por 2-1, um 3-0 no Newell's na Sul-Americana, e um 5-1 na Chapecoense. Tendo no jogo da volta contra o São Paulo, que era de Copa do Brasil, eliminado o clube, ou seja, o trabalho parecia bom demais. Mas agora, vamos mudar de estágio, se liga. Até aqui foram 8 jogos, nenhuma derrota, porém após isso vieram mais 13 partidas em que o Atlético só venceu uma, contra o Santos. O elenco ficou na zona de rebaixamento no Brasileiro e Diniz tem como aproveitamento 34% no total, sendo nos últimos 10 anos do clube o pior treinador. Isso falando só dos números. Mesmo assim existiram coisas boas ali, tanto que com o Thiago Nunes esse time melhora muito. E o Petralha, presidente do Atlético, defendeu Diniz, não o demitiu e o incentivou a estudar mais na Europa. Fato é que essa passagem no Paraná como técnico durou apenas 6 meses. E ele saiu do cargo de treinador mais ou menos no meio do ano, continuou trabalhando no clube até que chega o Fluminense pro ano seguinte. E assim, considerando o elenco do Fluminense, ele chega bem, o time começa a melhorar e a torcida o apoia, só que depois de um tempo, eu nem sei o que falar. De novo, vamos ao ciclo. 44 jogos, um início bom e... no Carioca, um time que jogava bem. Grandes atuações, passando até pelo Flamengo na semifinal da Taça Guanabara, que na época tinha um elenco muito caro em formação. E dados os resultados, também na Copa do Brasil, o time jogava bem. Diniz foi o responsável para alguns jogadores crescerem. Foi assim com o Ganso, que tinha acabado de chegar, e nomes como Alain, Caio Henrique e Nino, que antes não eram tão conhecidos com o Diniz, ganharam mais moral. E foi com ele também que surgiu o atacante João Pedro na época. E eu não vou me aprofundar muito, o roteiro é praticamente igual ao do Atlético Paranaense. Futebol bonito? Sim, mas os resultados eram péssimos, deixando o time em 18º no Brasileiro e a segunda pior defesa do torneio. O início bom no Carioca se mostrou apenas uma ilusão e por mais um ano Fernando Diniz é demitido antes de completar a temporada. Só que dessa vez, ele não espera não, tá? Ele logo assume o São Paulo, papo de um mês. E olhando em retrospecto, talvez esse time do São Paulo foi o que ele melhor pegou em peças até esse momento. É óbvio que isso variava. Tinha um Daniel Alves que facilmente se adaptaria ao seu esquema e tinha caras como, sei lá, o Arboleda, que talvez demoraria um pouco mais, mas mesmo assim, era um bom time. E pensando que ele chega no meio da temporada, bom início, ele ajeita. A estreia dele acontece contra o Flamengo de Jorge Jesus no Maracanã, onde o São Paulo consegue segurar o resultado ainda sem muito dinizismo no estilo, mas mesmo assim teve seus momentos. E pra 2020 ele tava tranquilo e teria tempo para que suas ideias fossem implementadas. No novo ano o início foi bom de novo, líder do seu grupo no Paulista, só que aí aconteceu a pandemia e o futebol parou por um tempo. E na volta... vamos ver aí. Primeiro, vamos dividir as Copas do Brasileiro, porque é importante. Primeira coisa que acontece é a derrota pro Mirassol no Morumbi no Paulistão, sendo eliminado em casa, não pro Super Miras de hoje. Aquilo foi um vexame. Logo depois, Libertadores. Derrota pro fraco Binacional fora de casa, que foi um resultado determinante. O São Paulo termina a Libertadores em terceiro e cai pra Sul-Americana. Na Sul, a queda vem para o Lanús pelo gol fora de casa. Outra queda antes do que deveria. Olha, olhando assim, parece uma temporada ruim, mas não totalmente. Porque como eu falei, a gente tem que dividir. No Brasileiro, esse time encaixou e começou a jogar muito, inclusive. Foram 18 jogos sem perder, um time
que jogava muito bem dentro de casa, sendo consistente fora também. As jogadas aconteciam, o time parecia muito bem treinado e os resultados também vinham, principalmente com o ataque de Brenner e Luciano jogando muito bem. Agora na Copa do Brasil, elimina o poderoso Flamengo sem sustos. Vence confrontos diretos no Brasileiro, além de virar o primeiro turno em primeiro. E continua assim, tanto que faltando 10 rodadas estava a 4 pontos do vice Atlético Mineiro. Não tinha como perder. Tinha sim, acredita. Tinha. Só que vamos relembrar um momento. O Brasileiro não acaba em 2020 e sim em 2021, porque o calendário com a pandemia fica uma bagunça. Rola uma queda na Copa do Brasil na semifinal contra o Grêmio, mas principalmente o dia 6 de janeiro de 2021. No jogo contra o Bragantino, o Diniz é flagrado pelos microfones em uma cobrança totalmente desproporcional com o Tietê, o que pega mal não só pra ele, como para o elenco do São Paulo. Aquele jogo terminou 4-2 pro Red Bull, e o próprio técnico teve que pedir desculpas no próximo jogo, que acabou sendo uma nova derrota pro Santos em casa. Beleza. E agora? O próximo jogo seria contra o Inter dentro de casa, um confronto direto, porque os dois estavam brigando pelo título. Vamos ver como foi. Um confronto extremamente importante. O São Paulo do dinizismo contra o Inter se recuperando com o Abel Braga. E o resultado... 5-1 pro Inter. Ambiente péssimo que piora. O São Paulo empata o jogo seguinte contra o Coritiba em casa e a torcida apedreja o ônibus. E somando mais uma derrota, dessa vez contra o Atlético Goianiense, Diniz está fora. Essa foi uma passagem que parecia ter tudo pra dar certo. O São Paulo não inicia o ano pensando em título, mas da forma que acabou, foi vergonhoso. Foram 75 jogos, 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Marcado principalmente pelas eliminações traumáticas e pelo não título brasileiro. Agora, pra continuar, ainda faltam alguns clubes, mas eu vou passar de forma rápida. O ponto que eu quero trazer nesse vídeo meio que já foi dado com esses exemplos. E a partir daqui, tudo meio que só se repete em situações diferentes. O time do Diniz joga feio? Não, seria loucura dizer isso. Mas pelo que os resultados mostram, ele não é consolidado a longo prazo. O que fica pior pensando que o próprio se atrapalha em substituições e em mudanças ao longo do tempo. Até aqui, eu considero que o trabalho do São Paulo foi o melhor que ele fez e não foi tão ruim assim. Só que o jeito que acaba, não tem como defender. Então agora vamos continuar, mas antes disso eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Esse vídeo deu bastante trabalho pra fazer, principalmente na edição. Então, por favor, me dá uma chance. E saindo do São Paulo, ele chega no Santos. Como eu disse, eu ia resumir. Foram 4 meses de passagem que se encerra com 6 jogos sem vencer, goleado pro Flamengo e proximidade da zona do rebaixamento, sendo demitido mesmo num jogo contra o Cuiabá. Dali ele desce de divisão, mas vai novamente para um grande clube, o Vasco, onde ele fica somente 12 jogos, pegando praticamente só a reta final da Série B com o time precisando subir. Seu início de novo foi bom, 5 jogos de vencibilidade e mostrando características de seu jogo, mas depois vem 4 derrotas seguidas, o Vasco não sobe e um Diniz de 41% de aproveitamento é demitido pro ano seguinte. Chegamos no respiro, o Fluminense. E a coisa principal aqui é que ele consegue mudar a imagem que se tem sobre ele no Brasil, porque na boa, nesse momento, se o seu time tá procurando um treinador e o Diniz tá livre no mercado, você fica em desespero. Hoje em dia, eu até acho que isso voltou, mas deixa eu focar no Fluminense. Um elenco do qual ele já conhecia, mas com peças que se entenderam a seu estilo até de forma tranquila. E ele fez vários jogadores crescerem de produção. John Arias é um exemplo, mas tem André que foi fundamental pro seu esquema, a manutenção de Nino, um cara que descobriu muitas coisas, e o Ganso, que voltou a jogar futebol com ele. E ok, o time foi campeão da Libertadores em 2023, mas pra mim e pra muita gente, o melhor futebol foi em 2022. Não em resultados, mas na ideia foi muito bom. E pensando nos anos que vinham anteriores, o Flu foi muito bem nessa temporada. Um time que chega numa semifinal de Copa do Brasil e termina no topo do Brasileirão, tendo jogos memoráveis. Um 4-0 no Corinthians no Maracanã é um exemplo, mas acima de tudo o modelo de jogo funcionava, e pro ano seguinte sonhar com títulos já não era mais tão impossível. E assim chegamos na grande Libertadores de 2023. E só pra deixar registrado aqui, em 2023 o Fluminense cai pro Flamengo na Copa do Brasil e termina o Brasileiro em 7º, que são resultados totalmente normais, tá? Não vou dar muitos detalhes, mas só pra deixar registrado. E na Libertadores um Flu brilhante, passa em primeiro na fase de grupos, 8ª de final contra o Argentino Júniors e 4º contra o Olímpia. E além dos jogadores que eu já citei antes, temos que falar de Marcelo, que chegou pra ajudar, e principalmente de Hernan Cano, que já era artilheiro nato com o Diniz, e John Kennedy, jogador de muito talento que o Diniz conseguiu recuperar. Inclusive, o trabalho mental do Diniz com esses jogadores nesse momento é muito elogiado, tá? E eu preciso citar, muitas pessoas elogiam o fator social e pessoal do Diniz, ele é um paizão mesmo, mas aqui eu não tô focando nisso, e sim eu quero ver os resultados dele mesmo na carreira. Voltando, temos o jogo contra o Internacional, onde talvez se não fosse o Ener Valencia nada teria acontecido, mas mesmo assim, a final chegou. E o título da Libertadores veio. Diniz libertou o Fluminense, um time que nem sonharia com isso pouco tempo antes, agora era o melhor da América, e esse foi o auge do dinizismo. Por clubes. Digo isso porque veio o convite da seleção brasileira para fazer um trabalho de agente duplo. Diniz agora não era só respeitado no Brasil, mas era cogitado ao cargo mais importante de treinador do país. Engraçado, né? 2 anos. Não é o objetivo aqui falar sobre a passagem dele na seleção, mas eu vou dizer que tirando o primeiro jogo, o desempenho foi bem abaixo. Agora sim, ele tinha os melhores jogadores e os jogadores que ele quisesse. Mas naquele momento ele ainda era treinador do Fluminense e a CBF era uma zona. Não querendo defender o Diniz que fez um trabalho ruim, mas dadas as circunstâncias, dá pra entender. Voltando pro Flu no Mundial, enfrenta o City do Guardiola. E o que eu falei de futebol posicional contra aposicional no início do vídeo é colocado em prática. Por 15 minutos durante o jogo, o Diniz até conseguiu mostrar que seu trabalho tinha sim sua beleza. Mas o resultado,
4-0 pro City, que era um time mais forte, talvez não por 4, mas era um resultado ok. E o ciclo do Diniz dessa vez demora um pouco mais pra acontecer, mas chega no ano seguinte. Não querendo ser o advogado dele de novo, mas no início desse ano o time sofreu com muitas lesões e alguns contratempos, mas deixar o atual campeão da Libertadores na última posição do Brasileirão é um negócio ridículo. Tudo bem, venceu a Recopa, mas cara, rebaixamento, campeão da Libertadores, não tem condição. Ao todo foram 133 jogos, 68 vitórias, 28 empates e 37 derrotas. Um aproveitamento de 51%, mas que mudou a história do Fluminense pra sempre e o colocou como um dos grandes treinadores da história do clube. Então vou lá, baita trabalho, foi muito bem no Fluminense, trouxe muitas conquistas, mas depois desse momento as desconfianças voltaram. Hoje, quando você contrata o Diniz, na minha opinião, é como se fosse uma roleta russa. Você pode esperar um futebol melhor? Pode, mas você pode tanto ir pra cima quanto ir pra zona do rebaixamento. É uma coisa que não tem meio termo. Que ver jogar é bonito? É, mas que cada vez mais é fácil de conter. E eu realmente não sei qual que é o próximo passo do Diniz. Digo isso porque depois do Fluminense, um tempo sem treinar, chega o Cruzeiro, um time em reconstrução e com muito investimento. O fim de 2024 dele pode até ter sido ruim e cheio de polêmicas, mas no início de 2025, com várias chegadas e um time bom, o desempenho no Mineiro foi decepcionante e a queda veio. Cruzeiro esse que hoje com o Jardim é muito bem treinado e o elenco é o mesmo. Por último, chegamos no Vasco, que é aonde ele está ainda. Não sei quando ele vai cair, mas a torcida já perdeu a paciência e ele tem jogos bons sim, mas a maioria são ruins. E pensando que as peças do Vasco são ruins, em sua maioria, ele continuar no comando do clube parece questão de tempo. Aqui eu discordo dele, né? Discordo muito dele aqui nessa análise. Deve acompanhar o Vasco pouco. Por quê? Porque eu acho que o Diniz tem jogos, assim, claro, pavorosos, mas não é a maioria deles, não. A maioria dos jogos, assim, se você botar na balança mesmo, foi até o Vasco performando bem, mas infelizmente não concluindo em gol, né? E aí acaba empatando ou perdendo, né, as partidas. E acho sim, cara, eu acho que o time titular do Vasco, ele não tem peças tão ruins assim como ele falou, não. Não é um time fraco, não é um time limitado. Pô, a gente tem um Coutinho, a gente tem um Nuno, a gente tem um bom lateral que é o PH, o Piton marca mal, mas sabe jogar. O Tietchan é bom jogador, sabe? A gente tem um grande goleiro, o artilheiro do Brasil tá no nosso time, apesar de defender hoje ele no banco. Então o Ryan vive uma grande fase. Então você tem peças. O que falta nesse time do Vasco é a parte física, que com bola eu estava certo, tá? Eu estava certo. Com bola, o Diniz potencializou esse time. Se o Vasco estivesse nas mãos do Carille, ou nas mãos de um Mano Menezes, de qualquer outro time, com as peças que o Vasco tinha quando o Diniz chegou, esse time não ia evoluir. Certeza absoluta. Hoje não. Hoje o Diniz tem algumas peças ali que pode entrar dentro de um padrão, podemos dizer assim, dos treinadores, que é fechar a casinha, um time mais organizado defensivamente, sair em transição. Hoje o Vasco tem peça para isso. Claro, depende da adaptação, parte física, mas hoje tem. Por isso que a gente pede um pouco mais de equilíbrio pro Fernando Diniz. Mas vamos completar aqui. O que pudemos ver nesse vídeo é que Fernando Diniz é um treinador inovador, isso é inegável, mas que na maioria das vezes não consegue transparecer suas ideias em resultados no campo. Se formos olhar pro seu último ano como treinador, seu aproveitamento é de apenas 27%, e na carreira como um todo são mais derrotas do que vitórias nas primeiras divisões do futebol brasileiro. Hoje parece que o seu trabalho no Fluminense foi uma exceção, porque a regra tem sido essa. Na maioria das vezes um bom início, e depois uma queda muito grande, que vem também da parte dele, em escalações e em substituições. Taticamente pode ser um gênio, entende tudo de futebol e com certeza muito mais que eu que estou fazendo esse vídeo, mas é difícil ver uma luz para seus trabalhos, e hoje quem está trazendo o Diniz não vai agradar sua torcida. Será que existe salvação? Será que o Diniz é só um treinador pardal como muitos dizem? E será que esse sistema está fadado ao fracasso e dificilmente voltará a ter sucesso? Isso eu não sei, e por isso peço que você deixe a sua opinião nos comentários. Tá aí, família. Vou deixar esse canal aqui, o link na descrição. Ele faz vários vídeos nesse sentido, não é só, né, sobre Vasco, focado em Vasco, né, de futebol de um modo geral, de times europeus, de jogador, né? Vi o último vídeo dele é do Yamal. Então, assim, gostei muito do vídeo. Eu acho que o Diniz poderia sim assistir aqui esse vídeo, né? Porque recentemente ele foi questionado na coletiva e ele falou que era uma questão de ser oportunista com ele, porque se você pega esse recorte, né, lá do Fluminense, Cruzeiro e atualmente no Vasco, não é justo, né? Tem que pegar lá o Fluminense, 2022/23, o São Paulo, só que isso já tem tempo, né? Só que isso já tem tempo. E aí é o que a gente comenta aqui. Cara, o Diniz, ele traz uma capacidade para esse Vasco, por exemplo, de performar, de ter atuações, cara, que são grandes atuações, né? Mas é um cara que é muito louco, cara. É o que ele falou, e às vezes as ideias dele, elas beiram a loucura. Porque, assim, o que ele fez, por exemplo, contra o Juventude, contra o Corinthians, de botar o Nuno de volante, pô, não existe, cara. Não existe. E aí ele vai na coletiva e vai falar, mas ele não pode, pô. Não pode jogar ali, pô. Não existe isso. Isso é loucura, pô. O Nuno não pode ser volante. Ele nunca foi volante. Ele inventa. Já jogou. Não jogou, pô. Se jogou há muito tempo que não joga. Se jogou, já não tá mais adaptado a jogar na função. Não tem característica nenhuma. Porque ele só pensa no protagonismo. No Vasco com bola. O Vasco sem bola, com o Nuno ali, fica isso. Uma tragédia. O cara que não tem perfil pra isso, que não tem caguete pra isso, pra marcar, pra roubar uma bola, pra dividir, pra pressionar ali no meio campo, pra fazer uma cobertura, ele tá lá. E aí contra o Corinthians ainda tinha o Jair jogando de primeiro volante. Pô, não existe.
Não existe. Então, assim, acho muito difícil, tá, isso acontecer. E já falei que o Diniz, ele causa uma confusão na minha cabeça em relação ao Vasco, porque tem boas atuações, mas tem derrotas que passam por ele. Mirassol, Juventude, Corinthians, Sport quase passou por ele, mas é um cara que entrega e ao mesmo tempo tira a nossa saúde. Então, assim, a minha torcida é que ele pudesse botar a mão na consciência e tentar equilibrar esse time. E aí eu acho que o Vasco poderia performar, porque eu acho que dá, né, família, para ele tentar encontrar esse equilíbrio, esse jogo com bola, mas quando tiver sem bola, um time bem organizado, um time, né, bem equilibrado, com as peças certas para também tentar se defender legal e de repente trabalhar um pouco de transição também, não só, né, essa movimentação, essa linha de passe, tentar trazer essas características para o jogo dele. E aí o Vasco poderia caminhar melhor até o final aí do Campeonato Brasileiro. Agora, se ele não tiver esse olhar aí, né, e ele não está mentindo, né, o Ataque Fute aqui são estatísticas, são resultados que ele vem construindo ao longo da carreira, ele precisa ter esse olhar, né, e mudar esse trabalho dele aí, esse perfil dele para continuar. E aí, claro, fico na torcida aqui para ele conseguir resultados, melhorar o nosso Vascão, né. Fui!